Salve, salve! Como estamos? Todos bem? Mais uma tarde, não é? A nossa live maravilhosa, informativa, que nos une, nos cobre de amor, nos deixa cada vez mais pertinhos. Eita! Salve, salve, meu povo! Uma boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na Casa Lume, Lar Umbandista, Mensageiros da Esperança. Nossa casa é uma casa de caridade, uma casa de amor que ajuda a todos, que precisa também da ajuda de todos, do acolhimento, né? São preciosas as contribuições de todos para que possamos seguir, né, com as nossas portas sempre abertas para ajudar os nossos irmãos. Salve, salve! Que Oxalá nos abençoe sempre. Vamos louvar, né, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês. Muito feliz mesmo em sentir vocês cada vez mais pertinho assim. E em breve o nosso abraço, né, físico, porque o espiritual com certeza estamos dando agora. Deixa eu ver se nosso irmão Hari já chegou, para que a gente possa incluir ele, né, na nossa oração de abertura. Hari, meu irmão, cadê você? Eu vou colocar o óculos. Vou colocar o óculos, porque eu quero ver vocês, o nome de todo mundo, sentir esse amor. Meu irmão, sinalize aí, por favor, que você já está aí, para que eu possa liberar aqui o seu convite. Harion, Harion, cadê você? Cadê você, meu irmão? Deixa eu ver. Hare Krishna. Eita. Então, gente, enquanto o nosso irmão não dá o alô, para que a gente possa incluir ele, irmãos, na nossa live maravilhosa, informativa de hoje, que o nosso tema é gênero, espiritualidade e sexualidade. Então vamos fazer a nossa oração, né? Assim, meu povo. Beijos, Denise, Zene, Miloca, Camila Rangel. Beijos todos, Marcinha. Então vamos lá, gente, fazer a nossa oração. E a nossa oração hoje vai ser com pontos, né? Uns pontos pequenininhos para a gente aquecer a nossa tarde, relembrar nossos momentos. No dia em que o céu cobriu todo de branco, no dia em que o amor tornou seu acalanto, e babaô, se o afoxé é santo, e babaô, que saurê eu canto. Epa, babá. Salve, Pai Oxalá. Salve todos os orixás dos pretos velhos. Minha avó, quando pisa no chão, pisa no barro, prepara o andu. Quem vem lá, Nanamburuque, no sertão, quando a chuva não cai, rezo eu sozinha que chova amanhã. Ó minha voinha,
Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar o molu, já mandei caiar. Que o nosso Pai abra nossos caminhos, que traga cura, que nós precisamos, física, mental, psíquica, e que assim possamos caminhar devagar, mas com amor. Vamos chamar o nosso irmão, Harion. Hari, meu irmão, cadê você? Se achegue. Deixa eu ver. Acho que ele já pediu aqui. Oba! Cada vez mais essa vida com esse negócio aqui. Pronto. Epa, meu irmão, salve! Sua telinha tá vendo? Que ótimo. Que bom, meu irmão. Salve, salve. Salve sua força, salve sua luz. Amei seu cabelo. Tá show de bola. Pronto, meu irmão. Faça sua tomada, seu presente, apresente o seu tema. Fique à vontade. Nós estamos ansiosos para ouvir. Pronto. Carlinhos, eu posso deixar o celular de lado? Por causa do fone. Você vai virar? Tá ruim assim? Porque senão o celular não vai ficar em pé. Ah, tá. Então eu vou ter que dar um jeito de virar aqui também. Tá bom. Porque o seu não fica bom em Por... pé? Ele não fica em pé por causa do fone. A entrada do fone é embaixo. Mas é preciso ficar com fone? Tente ficar sem o fone para Pra ver ver. se me escutam, né? Rapidinho. Faça um teste. Porque eu tô sem fone. Pronto. Muitas vezes a gente faz aqui sem fone. Tente aí. E aí? Tá bom? Não, mesma coisa. Ah, então beleza. Então estamos... Agora estamos... vira o celular, bonito. Pronto. Ficou bom? Pronto, meu irmão. Fique à vontade. Estou super curiosa para te ouvir. Estudei um pouco, claro, para a gente bater um papo legal. Minha gente, meus irmãos lindos e maravilhosos, Adriana, a Júlia, Mila, Fernanda, todo mundo. Quero perguntas. Vamos bombardear esse menino, hein, gente? Animar a nossa live nos encher de sabedoria. Pronto, meu irmão. Hoje eu estou de óculos, eu posso ler as perguntas. Ok, vamos lá. Antes de começar, eu gostaria que a gente se lembrasse, né? De onde a gente vem e quem a gente é. Para isso, a gente tem que se reconectar à fonte, né? Que é o nosso Pai. Então, vamos todos orar um Pai Nosso, pedindo a descida das bênçãos de Deus, de Jesus, todas as manifestações amorosas que existem, todos os Budas e Bodhisattvas, todos os orixás, todos os seres de luz que nos acompanham. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos também perdoar todos aqueles que nos devem nos faltam. Não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, todo sempre. Amém. Ok. Beleza. Vamos lá. Jogue duro. Esse tema, ele mexeu muito comigo, né? Não só por causa da minha história, para quem me conhece, mas principalmente pelo fato de quando a gente se mostra, né? Se mostrar não é uma coisa fácil, né? E diante da sociedade que a gente vive, isso se torna até temeroso. Então eu fiquei meio relutante assim de falar, só que no dia que eu aceitei a proposta de fazer essa live, eu sonhei. E aí nesse sonho eu estava numa comunidade quilombola na África, no meio de uma roda, falando para homens
falando para homens cisgêneros, né? Depois eu vou falar sobre isso, sobre preconceito, né? Para que se levar adiante preconceito e discriminação, trazendo essa perspectiva espiritual para dentro desses temas. Então, foi a resposta do que deveria ser dito, do que estava na hora de ser dito. Então, começaremos pelo ponto da espiritualidade, né? Quem somos nós, né? A gente tem que começar por esse ponto. Nós somos seres espirituais, vivendo vidas na matéria, né? Nessa encarnação. E dentro dessa perspectiva, né, de que somos seres espirituais vivendo na matéria, a gente pode se utilizar, né, de qualquer roupagem que a gente julgar necessário, né? Mas para além disso, nossos corpos têm a ver também com nossos karmas. Então a gente recebe os nossos corpos sagrados, os nossos templos de luz, baseado em vidas pregressas também, né? Então assim, tem a ver com minha missão aqui na Terra ter vindo dessa forma, né? Ter vindo neste corpo, ter escolhido isso. E isso tem que ser reverenciado, né? Isso vale para cada um de vocês. Então, por que a gente tem preconceito, né? Por que a gente tem discriminação? Por que a gente julga que algumas atitudes são melhores do que outras? Simplesmente porque a gente se identifica com a ilusão, né? A ilusão dessa roupagem transitória que é o nosso corpo. A gente não se identifica enquanto ser, a gente se identifica enquanto corpo, né? E nesse processo de socialização que a gente vive, a gente simplesmente esquece, né, quem nós somos e acaba agregando uma bagagem muito grande de conceitos que não são nossos. A gente vai agregando, enchendo a nossa mochilinha de coisas que não são nossas. Se o intelecto não atravessa a mente e se questiona o porquê de tudo isso, da gente carregar todas essas coisas, a gente continua carregando sem ao menos se dar conta. Então, por isso que o processo de despertar da consciência é importante. Mas o despertar da consciência não só na perspectiva espiritual, né, mas de se questionar, de estar sempre se refletindo, né, o que é meu, o que é do outro, né? O que é que eu preciso levar para mim? O que é que eu quero receber? Será que isso está de acordo com o que eu quero receber? Né? Será que isso que eu estou pensando é real? Então a gente começa desse ponto, né, da espiritualidade aqui. Então, Meu irmão, a gente. Eu queria pedir desculpa também à galera, porque nossa casa está em obra. Aí tá lixando tudo, aí fez um barulho grande, aí tive que vir para cá. Eu queria que você me falasse um pouco como você vê essa questão cultural, como você acredita que a gente pode é, intervir nisso, né? Como a gente pode lidar ou passar isso para as pessoas, que essa questão cultural muito arraigada do machismo exacerbado, né? Do pai que o filho tem que ser filho e a filha tem que ser filha. Então, é um assunto muito forte que hoje em dia ainda está nos lares, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e a galera também, perguntas, fiquem à vontade. é forte, né, Carlinha, como você falou, e é delicado, né? Porque dentro da sociedade existe uma série de pessoas que vivem situações completamente distintas, né? E assim, algumas pessoas têm mais liberdade para poder se questionar e pensar sobre certas coisas, e outras pessoas nem têm tempo para isso, né? Nem têm disponibilidade mental, um espaço mental, uma coisa mais promissora para isso, digamos assim, né? Então, assim, é complicado, né? Não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa assim. Mas se a gente vai partir, né, de uma perspectiva espiritual e de que a gente está vivendo agora uma nova terra, né, para quem está mais conectado, é capaz de sentir que a gente está vivendo uma nova terra.
A gente já entrou, né, numa nova terceira dimensão, né? A gente está mais amoroso. E é nessa trilha de amor que a gente vai abrindo as portas. Não é complexo de verdade, Carlinhos, não é complexo. A questão é que quando a coisa é muito simples, a gente não sabe bem o que fazer, porque a mente ela é complexa, né? Então a mente ela vai buscar terminologias, ela vai buscar coisas complexas para poder se agarrar. Essa nova era, como a irmã está falando, né? É uma nova era de possibilidades, né? De liberdade. Então lidar com o patriarcado é muito difícil, né? Mas a gente tem percebido que movimentos têm acontecido, né? Não é de agora, né? Pessoas estão lá na linha de Sim. frente, né? Militando, mulheres e tudo mais por seus direitos, né? Pessoas trans, as pessoas LGBT em geral, né? Mas assim, são passos lentos, né? Que fazem uma Verdade. grande diferença para quem está passando, mas é necessário. Como, como disse a nossa irmã do patriarcado, né? Muito enraizado. E aí você vem com nova era. Eu sempre tive uma percepção de que a gente nasce e durante a nossa caminhada é que a gente começa a descobrir como a gente vai caminhar para onde. E eu vou tentar ser mais clara com o exemplo que eu tenho. O espírito, ele é luz. O espírito ele não tem sexo, né? O espírito ele é o espírito. E é a forma mais limpa e linda de se viver quando você está, sabe, quando você é tudo ao mesmo tempo, você reconhece a sua força do masculino e do feminino, no caso. Então, eu sempre vi assim a homossexualidade, que pode ser um absurdo para muita gente, mas eu sempre, desde pequena, eu vi como algo muito grande, porque você está sendo o que o seu espírito é, o que o meu espírito é, que é um ser sem, sem sexo, sem dizer que eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher. Eu sou um espírito, eu sou luz, eu sou Carla, eu sou Rari. E a nossa tendência é chegar a ser, sem essa questão de ter que definir para alguém. Nós somos espíritos. E espíritos não tem sexo, espírito é energia, espírito é luz. E a forma mais linda na Terra é de ver uma pessoa que se reconhece um espírito de luz e se reconhece fora dos tabus de eu vou me repreender porque eu penso diferente de você. Não quer dizer que eu sou diferente, é só o meu pensamento. Eu sou hétero, mas eu penso diferente de outra pessoa que também é hétero. E vice-versa. Eu sou espírito, eu sou luz. E para mim, a, a homossexualidade, várias formas hoje que tem de chamar, que eu não sei dizer, porque são várias letras. E isso Uhum. embolou muito minha cabeça. Eu prefiro entender o meu irmão como um espírito super evoluído, porque ele chegou a um patamar que é a luz, que nós vamos chegar todos, porque o espírito não tem sexo. Nós somos luz. Entende, meu irmão? O que é que eu estou querendo dizer? Eu Sim. super tô, admiro e respeito muito. São pessoas além do meu tempo, que eu espero chegar lá. E agradeço a Deus de conviver, agradeço a Deus de conhecer, que é uma pessoa super linda, super, sabe, resolvida e com todos os problemas que todos nós temos, mas cheio de amor, não repele ninguém, é só carinho, é um exemplo, é isso que a gente quer, seres humanos que ama, Sim. seres humanos que acolhe. Não, não, a gente não quer saber se tem rótulo, porque eu visto saia, porque eu visto calça, mas eu posso vestir saia e ser uma pessoa horrível com meus irmãos. Posso vestir calça e ser agressivo. O que a gente precisa no mundo
Pronto, voltei. Voltou, fique à vontade, meu irmão. Caiu aqui um pouco. Agora acho que caiu um pouquinho lá também. Aqui agora tá carregando, mas parece que caiu lá. Bom, gente, deixa eu ver o que a minha irmã falou aqui. Hoje existe a definição de LGBTIA+, para que as pessoas tenham consciência das características de cada gênero, mas eu gostaria que não houvesse essas nomenclaturas, pois somos imagem de Deus. Isso mesmo, Paulinho. E esse É, negócio dessas coisas todas estão embolando muito a cabeça da gente. É um ser que assim, precisa de tanta coisa. gente, é delicado, né? É delicado, assim. Essas nomenclaturas, elas precisam existir no nível social, porque as pessoas precisam se organizar para poder militar pelas suas especificidades. Isso é importante, né? Então, assim, no nível espiritual, o básico do básico, que é o amor, é suficiente. Eu entendo, eu compartilho disso. Mas a nível de estudo, a nível de construção, a nível de militância, é importante que haja, né? Essas divisões para poder atender a cada público, a especificidade de cada grupo, para que as pessoas consigam galgar, né, seus direitos e suas lutas, né? Então é importante, a gente tem que ter muito respeito a isso, inclusive por muitas vezes não fazer parte do nosso lugar de fala, né? Então a gente tem que. Sim. É, hum, Ó, Carlinha são tinha muitos desejos de se autoafirmar, por isso as nomenclaturas. Você entrou num assunto bem agora complicado. Eu entendi que você falou que em questão de militância é preciso ter para atingir cada público, porque eu entendia que era tudo um só, mas agora com sua explicação eu vi que são Não, separados. Essa questão de separatista também não seria ruim, não seria muito mais forte se todos estivessem juntos. Eu não sei se eu estou pensando bem. O que é que você acha disso? ó, vou dar um exemplo do feminismo, né? No feminismo você tem o feminismo branco, né? E aí você olha a constituição das mulheres brancas aqui no Brasil. Elas ocupam a classe A e a classe média, né? Assim, na maior parte, digamos assim. Aí você vai olhar que o feminismo não é só isso, né? Não é só mulheres brancas e mulheres héteros. Existem mulheres lésbicas brancas, né? Existem mulheres bissexuais, existem mulheres trans, existem mulheres negras, né? Que vivem outros tipos de realidade. E dentro desse feminismo negro, elas vão tratar outros tipos de coisas, né? A solidão da mulher negra, a afetividade, as constituições familiares que são diferentes das mulheres brancas, né? Embora passem por coisas semelhantes, tem pontos de recorte que realmente são diferentes. Assim, da mesma forma, em relação aos LGBTQIA+, e enfim, né? Cada um tem suas especificidades, tem suas vidas, tem suas singularidades. E isso precisa ter um recorte, né? Até de discussão, para construção de materiais, de pautas, numa perspectiva mais acadêmica e de militância mesmo, entendeu? Mas não que seja algo separatista, né? Mas para que as pessoas possam se articular melhor nas suas demandas. Entendi, entendi. Essa semana, foi semana passada, eu conversando com um poeta, né, de Cachoeira, um historiador. Uhum. Aí ele fez assim: as pessoas têm umas lutas enganosas. Ele deu o exemplo da mulher, do feminismo, da luta pelo trabalho, por exemplo. Que a mulher que tem que lutar pelos direitos de trabalho é a mulher branca. Porque a mulher negra, ele disse, sempre trabalhou. A mulher negra sempre trabalhou desde que chegou escravizada, trabalhava na casa do senhor, sempre foi separada para trabalhar e quem não trabalhava era a mulher branca. Então, é uma questão que sempre as pessoas procuram separar. Eu estou entendendo o que você quis dizer, alguns irmãos falaram aqui também, precisa Uhum. recortar para depois juntar.
Mas eu, na minha leiga visão, eu ainda acredito que a união faz a força, que todos juntos, de alguma maneira, a voz é muito mais alta, né? Mas está tudo bem. E aí você vem com a espiritualidade e como é que faz? Me conte aí. Ó, eu separei aqui uns temas, né, que eu acho muito importante da gente discutir, né? Depois que a gente compreende quem nós somos, né, a partir desse ponto da espiritualidade, a gente vai compreender o porquê da gente ir contra isso, né? E aí eu falo sobre o processo de socialização, que faz com que a gente se aliene da nossa real natureza e a partir disso a gente acolha conceitos, né, preconceitos, e que a gente dê continuidade a isso. Algumas pessoas têm se questionar sobre isso e outras pessoas se questionando. E a partir desses questionamentos, algumas pessoas escolhem abandonar, renunciar a esses preconceitos e outras pessoas preferem continuar e reforçar isso, né? E dar continuidade. O que são nossos corpos, né? Se não roupas, né? São meios muito sagrados e a gente vai falar sobre sexualidade, né? Para compreender a sexualidade, né, e a nossa vivência, uma sexualidade saudável, a gente tem que entender que isso tem que partir de nós mesmos, primeiramente, né? E a sexualidade ela se manifesta não só no sexo em si, né, mas se manifesta de várias formas. E a gente não tem como não destacar o social dentro disso. A nossa sociedade é uma sociedade completamente cruel e dualista, porque ao mesmo tempo que ela nos incita à sexualidade, nos vendendo de todas as formas possíveis, é a mesma que pune e que julga, né? É uma sexualidade que vem trazendo tabus e é uma sociedade que vem trazendo tabus e é a mesma sociedade que abre as portas para vender pornografia, né, para o trabalho de prostituição, as coisas vêm emergindo na sombra, né? Então, assim, é uma sociedade completamente doentia que a gente vive, né? Então, a gente tem que se curar, né? E aí a gente traz realmente a importância de fazer isso, não só espiritualmente, né? Porque nada é dissociado do espiritual, mas fazer terapia, né? Se harmonizar internamente para poder conceber esse templo sagrado que nós somos. Ainda que esse corpo, né, não tenha importância diante de outros, né, para Deus, aos olhos de Deus, não faz diferença se eu sou Harry, se Carlinha é Carlinha ou se nós somos elefantes e formigas, né? Se somos uma plantinha, para Deus tem o mesmo valor. Sim. Mas a gente precisa ver esses valores em nós e em todas as formas de vida, né? Dessa forma a gente não é violento com a gente e a gente não é violento com o outro. E aí a gente entra na sexualidade, né? A gente objetifica, a gente aprende a objetificar socialmente os corpos. A gente faz isso com a gente e a gente faz isso com o outro, né? E partindo de uma perspectiva de gênero, né, no qual eu sou uma pessoa trans, por exemplo, né, a gente é fetichizado, né? A gente é morto por isso. A gente é violentado por isso. A gente é estuprado por isso, né? Então, que ódio é esse? Que repulsa é essa? Que a minha existência é capaz de causar em algumas pessoas. Por que isso acontece? Né? É uma resposta que eu realmente não tenho, né? Não entendo por que incomoda tanto, né? Porque a pessoa pode simplesmente não se relacionar comigo e continuar a sua vida, né? Eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, eu não vou desviar ninguém. Então, realmente é uma questão que fica. Meu irmão, como a gente falou no início, a questão da nossa infeliz cultura, muitas vezes, né, desse patriarcado. Isso, as pessoas que ainda têm essas crenças, que são crenças que precisam ser quebradas, as pessoas que têm essas crenças, elas chegam a ter ódio. Elas acreditam que o mundo é de pessoas como elas pensam, tipo Hitler, né, que escolheu o tipo de pessoas que tinha que viver ali, que não tem.
essa condição que ele exigiu, não pode ficar. Então, é uma questão de uma crença muito antiga, Sim. mas que precisa ser quebrada. E acredito que vai ser quebrada, e já está sendo quebrada, porque hoje a gente já vê as pessoas com um pouquinho mais de liberdade, mesmo ainda assustadas, porque eu conheço pais que têm filhos homossexuais, eu tenho filho homossexual, meu filho mais velho, e assim, eu vou dizer para você, o meu maior medo é, eu não tenho preocupação porque meu filho é homossexual, eu vou ter medo. O meu medo é porque meu filho vai sair, é porque meu filho vai estar no meio de pessoas que pensam completamente diferente de mim, e essas pessoas podem agredir, podem espancar meu filho, podem até matar, entende? Então, muitos pais hoje em dia já não têm mais essa questão de ser contra, mas tem medo pelo filho, se preocupa, porque o amor fala mais alto. Eu amo meu filho não deixou de ser meu filho, porque ele é homossexual, meu filho é meu filho, ele nasceu de mim, eu sou apaixonada pelo meu filho, ele é meu filho mais velho. Mas o meu medo é que meu filho vai ter que sair, gente. Meu filho tem que viver. Eu sempre disse ele assim, mamãe, eu chamo todos para ele, mamãe. Eu disse, mamãe, o seu comportamento é muito importante. Porque você já, a sua figura, de alguma forma, já agride, infelizmente, as pessoas. Se você não tiver um comportamento legal, eu sempre disse para ele que, infelizmente, seja o mais calado possível, não se envolva na vida de ninguém, não ande com fofoca dessas coisas, porque eu sei que é tudo mais agravante para ele, é muito mais agravante, porque ele já sofria na escola, ele já era tratado diferente. Ele brincando na rua de casa, ele já era tratado diferente, com vários apelidos, de baterem nele, entende? Uhum. Então eu acredito que, além dessa cultura, muitas mães e pais hoje já não tem mais esse, sabe, de não, meu filho, porque é mais o medo, gente. Porque a gente liga a TV e vê relatos de que homossexuais foram mortos, foram espancados, sem fazer nada, porque eles são homossexuais, entende? É um relato meu de mãe. Eu nunca falei assim, mas eu senti muito de falar hoje. E Deus abençoe vocês. Que todo mundo tenha consciência de que somos um, porque somos filhos de um Criador só. Então somos todos iguais nessa grande nação. Tem uma música que diz assim: cheguei num terreiro de Umbanda, saudei saravê. Somos todos iguais nessa grande nação. Somos todos iguais nessa grande nação. Quando toca o tambor, seja lá onde for, desde que estou na dor, eu recebo a resposta do meu mentor. Somos todos iguais, vindo de um Criador. Somos todos iguais, vindo de um Criador. Salve, essa música de boiadeiro. E quem melhor para dizer que somos humildes, somos filhos de um único Criador, somos todos iguais que os nossos boiadeiros, guerreiros ali, de sol a sol, no sertão, lutando, né, por nós, pegando hoje os bois espirituais e levando até o Senhor, na hora certa de cada um. Gratidão. É, ok, vamos lá. É, nós, né, através da sociedade, com essa sexualidade entendida de uma forma nociva, a gente é apresentado a pornografia muito cedo, né? Eu gostaria de falar muito sobre isso. E dentro dessa perspectiva, a gente objetifica os corpos, né? Principalmente os corpos das mulheres, né? Principalmente os corpos das pessoas trans, né? Então, é interessante se pensar, né, numa sociedade que mata pessoas trans, como o Brasil, né?
e que é completamente intolerante, né, aos LGBTs e afins, é a mesma sociedade que mais consome esse tipo de conteúdo dentro da pornografia, né? Então, isso é bem interessante para a gente refletir, né? Bem polêmico mesmo. Outro ponto, né, é o ponto da religião, né? A religião e a espiritualidade nem sempre caminham juntas, né? A religião e a espiritualidade podem caminhar juntas, mas elas podem também não caminhar juntas, porque as religiões elas são criadas por pessoas, né? E as pessoas elas têm as suas opiniões, né? Os seus preconceitos. E dentro disso, elas vão se utilizando, né, e muitas vezes se perdendo, utilizando o nome de Deus, para poder inserir certas maneiras de pensar que são errôneas. Então, ao invés de pregar o amor, que Deus é amor, elas pregam o ódio, né? É verdade. Isso. E a sexualidade, que é algo completamente divino, porque a sexualidade ela vem do poder da criação, né? Ela vem da, da, do poder da criação de N formas diferentes, né? Por isso que a sexualidade não se atém somente ao sexo. A sexualidade, ela se manifesta através da comida, ela se manifesta através das nossas ações, da nossa arte, né? Das nossas interações. Então, a sexualidade, ela está presente em tudo, né? Basicamente. Os nossos afetos, independente de ser afeto romântico, afetivo, sexual, propriamente dito, né? Então, a partir desse lugar, né, que a gente deturpa a sexualidade, né, entende a sexualidade como algo separado de Deus, como algo sujo, a gente aprende assim, né, que é algo sujo, é algo culposo, né? Mas como é que pode ser sujo se através também da sexualidade a gente consegue conceber uma vida? Ou vidas, né? Porque pense lá, você é um artista, Carlinha, você cria seus japamalas, você cria suas continhas, né? São vidas que você cria, né? A Sim. partir do seu coração, a partir do seu amor. Isso é a sua sexualidade. Como é que isso pode ser sujo? Como é que isso pode ser diferente de Deus? Se você é manifestação de Deus nesse corpo aí, aqui na Terra, né? Você não é o Criador, né? Mas você é uma fagulha dele, né? Então, assim, a gente se separa muito disso. A gente se separa dessa visão da sexualidade como algo sagrado. E eu acho que está muito na hora da gente retornar para isso. E se questionar, né? Por que a gente tem que se separar da sexualidade assim, né? Dentro de alguns contextos, né? Ainda que religiosos. Porque através de uma sexualidade sadia, independente da pessoa que eu esteja me relacionando, né? Se é um homem, e aí eu vou explicar um pouco sobre gênero, né? Eu sou uma pessoa trans, que se relaciona com pessoas, né? Independente das genitálias que elas tenham, independente do nome que elas escolham ter, independente do gênero que elas tenham. Embora atualmente eu me relacione com a mulher cisgênero, o que significa isso? Que ela é uma mulher, né? Ela se identifica como mulher e se identifica com o sexo ao qual ela foi concebida no nascimento dela. E eu sou uma pessoa trans porque eu não me identificava, né? Passei a não me identificar com o gênero atribuído ao sexo com o qual eu nasci. Isso não quer dizer que eu seja um homem trans e me feche na caixa de homem trans. Eu digo pessoa trans porque isso me dá uma liberdade. Eu posso ser homem, gosto de ser socialmente visto como homem, tratado no masculino, mas eu não sou homem, assim como eu também não sou uma mulher. Eu sou um ser vivenciando esse corpo, vivenciando experiências múltiplas. Então, pronto. Aí, Aí entra gênero. aquela questão, né? Que a gente Uhum, falou do espírito, você vive o espírito, você isso, vive a sua plenitude. Que o isso. espírito, ele não tem sexo.
E você vive a sua plenitude, você vive em paz, você vive leve, você vive para viver sem se preocupar, sem ter que se preocupar com estereótipos, com Isso. opiniões. Você é show de bola. Dentro desse lugar, né? Dessa liberdade que a gente vai galgando aos poucos, né? E aí, isso não é uma receita de bolo novamente, né? Porque realmente existem homens trans que são homens trans, né? Existem pessoas trans que elas se sentem bem, né, nessas caixas. E eu não sou ninguém para julgar isso. Essa é a forma que eu me concebo. E dentro dessa forma mais livre que eu me concebo, eu me sinto melhor, né? Então, de repente, eu tô aqui com minha barba porque eu gosto de ter a minha barba. Mas eu posso usar um batom. E eu posso colocar uma saia. E eu vou continuar o mesmo Harry, né? Aqui dentro. Eu vou continuar a mesma pessoa. Isso não vai ferir, isso não vai me trazer uma fragilidade, né? Então, assim, eu posso pintar as unhas, eu posso raspar a cabeça, eu posso ter cabelo longo, eu posso ser quem eu quiser ser. E Deus está olhando para isso, né? E já que eu falei sobre Deus, eu vou comentar com vocês vou compartilhar com vocês uma experiência muito linda que eu tive com Deus, relacionado a isso. Quando a gente passa, normalmente, por um processo de transição de gênero, e eu que passei, né, de uma socialização enquanto mulher para uma vivência, né, masculina, inicialmente, eu me vi diante da possibilidade de obter certos privilégios sociais. E isso era bom, né, para mim. E aí eu comecei a me alienar dentro disso. E aí eu comecei a me distanciar de quem eu era. E aí eu comecei a me distanciar desse lugar trans para me enganar como se eu pudesse alcançar esse lugar cisgênero que a sociedade tanto respeita. Né? E nisso, Novamente, por favor, tá, essa questão de que você se viu numa situação, mas eu não pronto, entendi muito pronto. bem isso Eu que vou você falou. explicar direitinho. Sim. Ó, a sociedade, ela é patriarcal, certo? Então, diante disso, os homens têm privilégios frente às mulheres. Quando eu me vi nesse lugar, diante da possibilidade de privilégios, né, obtidos através da passabilidade. O que é a passabilidade? As pessoas me olham, né, fisicamente, e veem que eu sou um homem, né, porque a barba mostra que eu sou um homem, dificilmente alguém vai olhar e dizer, você é trans. Às vezes as pessoas conseguem ver, outras pessoas não, né? Essa passabilidade abre portas para obtenção de certos privilégios, ainda que esses privilégios sejam obtidos de forma não genuína, né? Porque se as pessoas soubessem que eu sou uma pessoa trans, talvez eu não seria tratada da mesma forma. Entendi Então, agora. assim, isso. Então, assim, dentro deste lugar que eu cheguei, eu comecei a me perceber nesse lugar alienatório, em que eu me distanciei desse lugar de pessoa trans, né? Dessa identidade que existe. Você entrou no mundo machista, E digamos aí, assim? não, eu não entrei no mundo machista, não entrei. Mas assim, eu me afastei dessa identidade que é importante, que faz parte da minha história. Eu sou uma pessoa trans, eu não posso fingir que eu sou uma pessoa cisgênero. E foi essa a questão. E nessa alienação, nesse fingimento para mim mesmo, eu não estava sendo genuíno. E aí, quando eu percebi isso, a dor que isso me causava, né? Assim, mesmo que não de uma forma aguda, né? Mas assim, é como se fosse uma cadência, né? De circunstâncias e afins que vão te minando, né? Porque é um lugar que ele é inalcançável. Eu não vou chegar no lugar de uma pessoa cis, porque eu não sou uma pessoa cis. Meu corpo não vai entrar nos padrões de um homem cis, porque eu não sou cis. A minha adolescência, a minha primeira puberdade, ela foi enquanto mulher. Eu comecei a fazer a minha transição física hormonal aos 25 anos.
né? Então tem muito pouco tempo, meu corpo já estava com uma formação X, né? Eu não Você estou tem quantos entrando anos hoje? isso, eu não estou numa numa corrida para ver quem chega no padrão. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 26. 26 anos. Nossa, É, e um ano que você iniciou a sua transição, menino, é. parabéns. Show de E aí, bola. isso. E aí, Isso nesse mostra sua força, e né? Isso coragem, né? mostra Que não sua foi força, fácil. coragem. Sim. Isso. E nesse lugar, né, de me questionar e observar isso, foi doloroso, né? Foi doloroso ver que eu estava negando quem eu era, né? E a partir desse lugar, eu consegui virar a chave, né, e me conceber. Foi nesse momento da autoconcepção que Deus realmente eu senti Deus, meu corpo todo se arrepiou. E aí veio uma música na hora na minha cabeça, né? A música se chama Assuma, de Castelo Branco. E ela diz que. É porque eu esqueci a música agora, mas ela é muito linda. A música se chama Assuma, de Castelo Branco. E, e Deus está. Pronto, Deus está no ato de assumir a si. A frase é essa da música. Deus está no ato de assumir a si. E foi assim que a minha chave virou. Virou completamente. Então, assim, se eu quero sentir Deus, eu tenho que ser real para mim. Eu tenho que ser verdadeiro comigo, porque Deus é verdade e é amor. Se eu for pro medo, se eu for pra mentira, eu tô longe de Deus. E isso é para todos nós, né, meu Isso é para irmão? todos nós. Todos nós. Todos Para nós. estarmos perto de Deus, nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos, nos reconhecer, principalmente como filhos de Deus, filhos do Criador, e buscar melhorar cada vez mais, né? Dentro da nossa verdade, né? E também de acordo com o nosso merecimento, tudo vai acontecer. Mas é preciso remar, é preciso persistir, é preciso ter fôlego. Até para remar de volta, como diz a música, se der um problema lá no barco, você vai precisar remar de volta, precisa de fôlego. Não é assim a música? E E às aí a vezes gente. separar e repousar é um ato de coragem, né? Sim, sim, Para você se retirar, se fortalecer e voltar para as verdade, relações, para as verdade. interconexões, com mais habilidades, né? Marcinha pergunta aqui, né? Mas, Hari, isso também não seria porque a sua consciência estava te dizendo que havia um motivo para você ser dessa forma e não era para você se esconder? Eu não entendi bem a pergunta. Deixa eu ver. Isso também não seria porque a sua consciência estava te dizendo que havia um motivo para você ser desta forma e não era para você se esconder. Se ela puder repetir, Marcinha, repete para a gente, por favor, um pouquinho mais mastigado. Ela botou, cada um tem a missão e nada E não, está solto, sim. sim, Aí Carlinha botou, eu estou me sentindo contemplada. Bom, vê se você consegue ler, meu irmão, que o negócio aqui está sumindo. eu estou me sentindo contemplada com essa live. Eu sou uma mulher hétero, mas amo o ser humano como ele é. Sim, sim, porque nós somos seres humanos e nós nos amamos. E E aí, meu irmão, continue. então a gente parou aí nessa parte do assumir a si, né? Sim, Deus está no ato de assumir a si. E aí a gente olha para a gente se assumindo enquanto templo sagrado, e a partir desse lugar a gente consegue assumir o outro como templo sagrado. Então, se eu consigo ver e experienciar Deus em mim, eu sou capaz de ver e experienciar Deus através do outro. Então, quando eu vou para um ato sexual, né, a gente já entra no sexo. Vendo essa pessoa, né, como Deus manifestado ali na forma humana, experienciando a vida enquanto humano, é completamente diferente. A forma de tratar é diferente. A forma de ver é diferente. A forma de você se relacionar com a pessoa é diferente.
Então, isso já tira toda aquela caixinha de que o sexo é sujo, de que não é divino, de que é culposo, de que é pesado, né? Se eu estou com alguém e eu vejo essa pessoa como Deus, eu vou reverenciar a vida dessa pessoa. Eu vou honrar a existência dessa pessoa, né? Eu vou estar me fundindo, e isso já é sexo, né? Eu vou estar me fundindo frente a frente com a pessoa através da respiração, antes de tudo. É o mesmo ar, é o mesmo prana, a gente está trocando ali. Antes de tudo, energeticamente, nossos campos estão unidos. Eu não preciso tocar fisicamente para estar vivenciando a sexualidade sagrada. Aí, Nossa, através que disso, maravilha. isso, e através desse lugar, Carlinha, a gente já sai do lugar instintivo, né, de animal, puramente animal, né? A gente já sai do chakra básico, né, daquela coisa só instintiva, e isso já leva a nossa energia sexual, a nossa energia da criação, para subir para o coração. Quando ela sobe para o coração, tá tudo lindo. O que é que pode dar errado nisso, né? Então, assim, é perfeito, é perfeito. Isso é a própria criação se manifestando, né? Não existe um fim para se chegar, né? Existe o começo e a presença. É uma meditação, gente, é uma meditação ativa. É você estar ali com o outro, sentindo Deus com você, né? Com vocês, sentindo Deus fluindo através de vocês. É mágico isso. Não tem nada de errado nisso. Não tem Meu nada de irmão, errado. que É, maravilha, que é maravilha. perfeito, Nossa, eu flutuei aqui com essa sua explicação maravilhosa. é Gente, que perfeito. coisa boa. Deus te abençoe sempre, meu irmão. Então, a Graças partir a desse Deus que você lugar, está entre nós. a partir desse lugar, a gente rompe, né? A gente escolhe, a gente pode escolher romper, né? A vivência de uma sexualidade que nos coloca num lugar de culpa, nos coloca num lugar de peso, nos coloca num lugar de tomar do outro. Não é tomar, a gente vai compartilhar a nossa energia da criação. E a gente vai criar algo juntos. A gente vai criar algo juntos. E isso é lindo. Porque eu posso utilizar a minha energia sexual em tudo, né? Eu estou usando ela aqui agora. Sim, Então, o sexo, ele não é só o ato sexual que a gente concebe de estar duas pessoas juntas, né? Porque o sexo é se fundir. E a gente se funde com tantas coisas nessa vida, com tantos objetos a gente se funde, né? A gente se funde comendo em plenitude. A gente se funde se relacionando com alguém, conversando, dando um abraço gostoso. A gente se funde, né? Com nossas artes, com nosso desenho, nossa escrita, né? Com as nossas tarefas do dia a dia. Numa simples escuta de um irmão, a gente está se fundindo. sim. Eu estando E aqui, falando em respirando chakra por aqui, básico, né? é, Falando em chakra básico, que é um chakra poderosíssimo, como sim, você falou, e está em tudo que a gente faz, envolve tudo que a gente faz e nos dá uma força incrível. É muito incrível. importante. Você vê que a gente, todos os trabalhos que a gente faz, que a gente sinaliza para a gente mesmo a força dele, que a gente ativa, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito forte, é como uma lua cheia dentro da gente, né? Assim, graças Sim. a Deus, que maravilha. E é basicamente isso. Eu queria falar para vocês um termo, né? Na verdade, não só esse termo, mas dentro das religiões, né, nós temos preceitos, né? Na Umbanda nós temos preceitos, dentro do yoga nós temos preceitos éticos do que deve ser feito, do que não deve ser feito, por que não deve ser feito, não como dogma, né? Dentro dos mandamentos cristãos nós temos preceitos também, né? No budismo nós temos também preceitos. E tem algo que eu sempre gosto de frisar aqui. Não importa qual religião a gente siga, não importa que caminho a gente escolha seguir, né? Porque a verdade é una. Ela vai ser dita de diferentes formas, mas dentro dessas diferentes formas, algumas coisas são muito comuns.
Então, normalmente, esses preceitos, eles são comuns. E no budismo vai falar sobre conduta sexual imprópria. E aí a gente pode parar e se perguntar, né? Mas o que é isso, conduta sexual imprópria? O que é que a gente não deve fazer, né? A gente não deve fazer sexo sem o consentimento de alguém. Isso é meio óbvio, né? Mas isso, na aplicabilidade, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, no yoga, eles vão trazer um conceito no yama, né? Que são princípios, né? De coisas que você deve controlar e observar, chamado de brahmacharya. Muitas pessoas, quando olham para esse termo de brahmacharya, acham que é simplesmente você recorrer ao celibato e à castidade. Mas não. Você pode viver uma vida de brahmacharya, né? De comunhão com Deus, ainda que você vivencie a sua sexualidade com o seu parceiro de forma responsável, de forma amorosa. Você pode vivenciar isso. Então a questão, gente, não é do sexo, mas é a forma que a gente olha e se relaciona com ele. E esse ponto é Nossa, super importante. sim, sim, sim. Meu irmão, deixa eu só dar uma olhada no tempo. Você Tá tem bom. como olhar? Porque eu não sei esse negócio, não. Vixe, Carlinha, eu tô que nem você. Peraí que eu vou cutucar alguma coisa aqui para Tá ver se bom. fala. Gente, alguém sabe aí? Me diz alguma coisa, por favor, meu povo. Socorre a gente. Se a gente começou 2 horas, então a gente vê que era essa senhora um dia. 3 horas, né? 2h57, irmão. Nós temos 3 minutos. Deixa Meu eu só Deus, que entrar em mais um conversa. tema. Só mais um, Carlinha, só mais um. Ó, fique à vontade, gaste esses 3 minutos e encerra a nossa live, agradecendo aquele irmão, tá bom? Vamos lá. Dois pontos que eu gostaria muito de falar que são muito importantes: masturbação e orgasmo, né? A masturbação é vista como algo muito sujo, principalmente se a gente vai olhar para as mulheres, né? Enquanto homens é tudo ok, isso é reforçado inclusive muito cedo, né, na adolescência, para homens, né, para rapazes, mas para mulheres isso é um ato de vergonha e é sujo, né? E aí a gente já se pergunta, né? É a masturbação em si ou o corpo da mulher que é sujo, né? Então, ok. A masturbação não tem um problema, né, em si com a masturbação e o orgasmo, né? E é como a sexualidade que a gente estava falando, né? Tudo bem você se masturbar, tudo bem você gozar, tudo bem você fazer sexo. A questão é a forma que você se relaciona com isso. A questão é a sua motivação para a masturbação. A questão é a sua